Você não vai acreditar no que Cat Williams acabou de revelar. Não se trata realmente de saber algo, mas sim de saber onde ir para obter a informação. Ele está desbloqueando segredos antigos e soltando revelações que vão te deixar de queixo caído. Até Tesla disse que foi nesse lugar que ele buscou conhecimento. De Nikola Tesla e a origem de seu conhecimento ao misterioso dispositivo que os Anunnaki usavam no pulso, até o verdadeiro propósito das pirâmides e tecnologias ocultas. As pessoas vinham para essa região em busca de conhecimento, informações e coisas que eram proibidas. Era aqui que estava o auge da civilização humana. Vamos mergulhar nesse assunto e descobrir o que Cat tem a compartilhar. Santo Deus, isso é papo de maconha, Joseph? Não, isso é muito sério. Cat Williams apresenta um argumento convincente sobre as verdadeiras fontes da sabedoria antiga, sugerindo que as ruínas de templos e igrejas não eram apenas locais de culto, mas também centros fundamentais de educação e transmissão de conhecimento. Se você lesse milhares de livros sobre pessoas que sabiam muita coisa, acabaria descobrindo que não se trata exatamente de ter conhecimento, mas sim de saber onde buscar informação. Quando olhamos para as ruínas espalhadas pelo mundo, não vemos restos de faculdades e universidades. O que vemos são templos, sinagogas e igrejas. Pesquisas históricas apoiam essa visão, pois muitos templos antigos ao redor do mundo, como a Biblioteca de Assurbanipal na Mesopotâmia ou a Casa da Vida no Egito Antigo, eram de fato centros de aprendizado. Eles armazenavam vastas coleções de textos e serviam como locais de ensino, onde conhecimentos sobre diversos temas, como agricultura e astronomia, eram transmitidos. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais profunda e enigmática. De onde veio essa informação? É verdade que sacerdotes e estudiosos da antiguidade passaram conhecimento para as gerações seguintes. Mas quem foram os primeiros guardiões dessa sabedoria? Quem foram os primeiros professores? Essa pergunta toca nas raízes do entendimento humano e da própria civilização. Os mitos antigos frequentemente atribuem esse conhecimento a fontes divinas ou seres celestiais. Os sumérios, por exemplo, diziam que seu conhecimento vinha do deus Enki, enquanto os egípcios acreditavam a sabedoria a Thoth, o deus da escrita e do conhecimento. Essas figuras não eram apenas divindades, mas também pioneiros do saber, que transmitiram informações essenciais para o desenvolvimento dessas sociedades avançadas. Embora esses relatos sejam envoltos em mitologia, eles podem simbolizar a tentativa dos primeiros humanos de explicar como adquiriram ideias e tecnologias complexas que pareciam estar além da capacidade humana na época. 100% dos escritos antigos ao redor do mundo que falam sobre o espaço, o universo e o que há além da Terra. Por que todos estavam corretos? Isso não deveria ser possível. Como sabiam que Marte era o planeta vermelho? E por que isso era um fato conhecido mundialmente? Como sabiam que Saturno tinha anéis? Baseados em quê? Ninguém em todo o mundo discordava desses fatos. Expandindo essa observação de Cat sobre a cosmologia, é fascinante considerar a precisão astronômica das civilizações antigas. Por exemplo, o povo Dogon, do Mali, há muito tempo possui um conhecimento detalhado do sistema estelar de Sirius, que é incrivelmente preciso. Estudiosos debatem como esse conhecimento poderia ter sido adquirido sem tecnologia avançada. Isso se alinha à sugestão de Cat de que esse conhecimento cósmico detalhado pode ter sido transmitido por seres avançados ou por meios que ainda não compreendemos completamente. Além disso, Cat destaca a consistência global do conhecimento antigo sobre planetas como Marte e Saturno. As observações podem ser relacionadas a textos e artefatos antigos. Por exemplo, os sumérios, conhecidos como uma das primeiras civilizações avançadas, representavam os planetas de uma forma surpreendentemente alinhada com os dados astronômicos modernos. Os babilônios, que herdaram e expandiram o conhecimento sumério, desenvolveram um sistema sofisticado de astronomia e eram capazes de prever eventos celestes com grande precisão. Esses exemplos podem sugerir que as civilizações antigas tiveram acesso a um compêndio de conhecimento astronômico que hoje está perdido, ou, como Cat Williams sugere, foram beneficiárias de informações vindas de visitantes extraterrestres. Isso nos leva a uma teoria intrigante, apoiada por diversos defensores da teoria dos antigos astronautas. O nível de precisão e profundidade desse conhecimento sugere uma possível transmissão por fontes avançadas não humanas.
Embora controversa, essa teoria ganha força devido à impressionante correspondência entre o conhecimento antigo e as descobertas científicas modernas. Vamos voltar a Cat Williams e tentar entender para onde ele quer nos levar. Até Tesla disse que foi nesse lugar que ele buscou conhecimento. Mas se você seguir essa trilha de informações, ela leva a um personagem chamado Thoth. As tábuas de esmeralda de Thoth são literalmente algo capaz de mudar e expandir a mente. A conversa entre Cat Williams e Joe Rogan toca em um tema intrigante e místico, a lendária tábua de esmeralda, atribuída a Hermes Trismegisto, uma figura que combina elementos do deus grego Hermes e do deus egípcio Thoth. A tábua de esmeralda, também conhecida como Tábula Smaragdina, é um texto compacto e enigmático, altamente valorizado nos campos da alquimia e da filosofia hermética. Esse documento não é apenas um antigo manuscrito qualquer, mas sim um portal para verdades profundas e segredos alquímicos. As origens desse texto criptografado se perdem no tempo, sendo suas primeiras aparições conhecidas em fontes árabes do século 8 ou 9. No entanto, sua influência se espalhou pelos séculos, cativando a mente dos alquimistas europeus na Idade Média, quando foi traduzido para o latim. A primeira linha da Tábua de Esmeralda, assim como acima é abaixo, as above, so below, carrega uma sabedoria transcendental, sugerindo uma correspondência profunda entre os céus e a terra, entre o macrocosmo e o microcosmo. Esse princípio de correspondência indica que ao entender o pequeno, podemos compreender o grande e vice-versa. Ele nos convida a enxergar o universo como uma vasta teia interconectada, onde cada parte reflete o todo. O conteúdo da Tábua de Esmeralda consiste em uma série de aforismos místicos que sugerem processos de transformação e a unidade de toda a existência. Ela fala sobre a coisa única, a substância primordial da qual todas as coisas emanam e para a qual todas as coisas retornam. Essa coisa única é descrita como tendo o poder de aperfeiçoar o imperfeito e transformar o básico no sublime, um princípio central da alquimia. Um dos trechos mais intrigantes diz: seu pai é o sol, sua mãe a lua, o vento a carrega em seu ventre, sua nutriz é a terra. Essa linguagem alegórica sugere um processo cósmico envolvendo forças celestiais e terrestres, uma dança de elementos que conduz à criação e transformação da matéria. Para os alquimistas, esse conhecimento não dizia respeito apenas à transmutação de chumbo em ouro, mas também à busca pela iluminação espiritual e pela unidade com o divino. Cat Williams menciona a fascinação de Nikola Tesla, o visionário inventor, por esses textos esotéricos. A ideia de que Tesla pode ter se inspirado nessas fontes ocultas apenas aumenta o mistério e a atratividade da Tábua de Esmeralda. Isso sugere a existência de um manancial de conhecimento avançado, oculto por metáforas e símbolos. A Tábua de Esmeralda só é acessível àqueles capazes de decifrar seus segredos. Ela faz parte de um conjunto maior de escritos conhecido como Hermética. Esses textos são divididos em dois grupos principais. Hermética técnica, que inclui escritos sobre astrologia, alquimia e magia. 2. Hermética religio-filosófica, que explora discursos místicos e filosóficos. Juntas, essas obras formam a base do hermetismo, uma tradição que influenciou inúmeras escolas esotéricas e místicas ao longo dos séculos. O poder misterioso da tábua reside na sua capacidade de inspirar interpretações e especulações sem fim. Ela sugere a existência de um caminho oculto para o conhecimento, um processo alquímico secreto capaz de transformar tanto o buscador quanto a própria matéria. Para aqueles fascinados pelo ocultismo e pelo misticismo, a Tábua de Esmeralda é um enigma esperando para ser decifrado, prometendo revelações profundas e talvez a iluminação espiritual. Curiosamente, o texto da Tábua de Esmeralda é escrito na primeira pessoa, o que levanta um dilema. Como isso seria possível? O que é dito nela desafia nossa compreensão comum da realidade. Além disso, já se passou tempo suficiente para que sua interpretação se tornasse ainda mais ambígua. Mas o que realmente chama a atenção é que ela afirma explicitamente a existência de uma nave espacial na Terra e até revela sua localização. Isso nos leva a outro mistério: o colar que Cat Williams usava em suas entrevistas virais. Muitos veem nele apenas uma peça chamativa de joalheria, mas na verdade ele carrega um segredo que remonta a origens antigas e misteriosas.
Em um momento de revelação, Cat Williams compartilhou com Joe Rogan a fascinante história por trás de seu colar, desmentindo interpretações superficiais e mergulhando nos domínios do conhecimento ancestral e de tecnologias esquecidas. Ele menciona um detalhe recorrente nas representações dos Anunnaki, deuses da antiga Mesopotâmia. Sempre que essas figuras aparecem em gravuras e esculturas, elas são retratadas segurando um objeto peculiar no pulso, algo que se assemelha a um relógio de pulso. Esse detalhe tem intrigado estudiosos e entusiastas há anos. O que seria esse objeto? Segundo Cat Williams, esse artefato é um relógio bússola, um instrumento que combina as funções de um relógio com as de um dispositivo de navegação. Imagine possuir a habilidade de medir o tempo com precisão e, ao mesmo tempo, navegar por vastas paisagens com total exatidão. Um dispositivo como esse concederia a seu portador um poder imenso, permitindo-lhe atravessar grandes distâncias e retornar sem erro. Os Anunnaki, frequentemente retratados nas antigas inscrições mesopotâmicas, são envoltos em mistério. Para os sumérios, acadianos e babilônios, esses seres eram deuses que desceram dos céus, trazendo consigo um conhecimento extraordinário e tecnologias altamente avançadas. Um dos aspectos mais intrigantes dessas representações é, justamente, o dispositivo enigmático em seus pulsos. Seria ele apenas um símbolo, ou teria de fato uma função muito além da nossa compreensão atual? Algumas teorias sugerem que os Anunnaki eram visitantes extraterrestres, seres de outro mundo que trouxeram sua ciência avançada para a Terra. Outras hipóteses propõem que eles eram uma civilização altamente evoluída, possivelmente humanos ou semideuses, cujo conhecimento e tecnologia foram perdidos ao longo das eras. Independentemente da explicação, os antigos textos mencionam que os Anunnaki concederam à humanidade conhecimentos essenciais, ensinando aos sumérios técnicas agrícolas avançadas, astronomia, matemática e até leis que moldariam as primeiras civilizações. Muitos artefatos antigos parecem reforçar a existência dos Anunnaki e suas tecnologias. Tábuas de argila, cilindros esculpidos e outras descobertas arqueológicas indicam que esse povo possuía um conhecimento muito além do que se esperaria para sua época. Selos e esculturas representam esses seres com uma consistência notável. Um dos elementos mais intrigantes é o dispositivo no pulso, que aparece em diversas formas e contextos. Poderia esse artefato ter sido um presente dos deuses? Uma ferramenta que permitia a seus portadores manipular o tempo e o espaço? Considere a lista de reis sumérios. Um antigo registro que menciona monarcas cujos reinados duraram períodos impossivelmente longos, chegando a milhares de anos. Algumas interpretações sugerem que isso poderia ser uma evidência da influência dos Anunnaki, insinuando que esses reis eram, na verdade, governantes Anunnaki, que possuíam longevidade graças a uma tecnologia avançada ou a um conhecimento oculto. O colar de Cat Williams pode ser visto como uma homenagem moderna a esses antigos dispositivos, simbolizando uma conexão entre o passado e o presente. Ele sugere a possibilidade de que a compreensão da humanidade sobre o tempo e o espaço ainda esteja evoluindo, e que as civilizações antigas possuíam conhecimentos que só agora começamos a redescobrir. As teorias sobre os Anunnaki e suas tecnologias continuam a cativar a imaginação de muitos. Alguns pesquisadores acreditam que vestígios desse conhecimento avançado podem ser encontrados na geometria sagrada, nas pirâmides e em outras estruturas antigas. Esses monumentos, com seus alinhamentos precisos e construções sofisticadas, indicam uma compreensão mais profunda do cosmos. E se as histórias dos Anunnaki não forem apenas mitos, mas ecos de uma história esquecida? E se suas tecnologias, como o relógio bússola, forem a chave para desbloquear novas dimensões de entendimento? Mas então, a conversa toma um rumo inesperado, mergulhando diretamente no mistério das pirâmides do Egito. Assista ao que Cat Williams tem a dizer a seguir. Isso fará você questionar tudo o que já ouviu sobre esse assunto. Nenhum povo construiu as pirâmides. Nenhum povo. Quem as construiu? Nenhum povo construiu as pirâmides. E se você observar o mundo, verá certos sinais que indicam que máquinas avançadas foram usadas na construção. A afirmação de Cat Williams desafia a narrativa tradicional e abre as portas para um mundo de maravilhas antigas e tecnologias perdidas. Sua declaração nos convida a reavaliar as capacidades e as condições dos construtores das pirâmides.
A ideia de que os escravos, frequentemente apontados como a principal força de trabalho por trás dessas estruturas colossais, na verdade eram fracos devido à má alimentação e às condições de vida precárias, adiciona uma nova camada de complexidade a esse antigo mistério. A afirmação de que máquinas avançadas foram utilizadas no passado é provocadora e instigante. Se analisarmos monumentos ao redor do mundo, das pirâmides de Gizé aos templos de Pumapunku, na Bolívia, encontramos evidências de cortes e movimentação de blocos maciços de pedra, com uma precisão que a tecnologia moderna teria dificuldades em reproduzir. As medidas exatas e os alinhamentos precisos dessas estruturas sugerem o uso de ferramentas sofisticadas e um conhecimento avançado. Por exemplo, em Pumapunku, os blocos de pedra são cortados com tal precisão que se encaixam perfeitamente sem o uso de argamassa. Da mesma forma, a construção da Grande Pirâmide, com seus enormes blocos de calcário e granito, alguns pesando até 80 toneladas, desafia nosso entendimento sobre a engenharia antiga. Como essas pedras foram extraídas, transportadas e montadas com tanta exatidão? A resposta pode estar em tecnologias esquecidas e conhecimentos ocultos das civilizações antigas. A conversa se torna ainda mais intrigante quando Cat Williams afirma: fomos levados a acreditar que essas estruturas foram construídas para venerar os mortos. Mas as evidências não indicam isso. Quando você observa os interiores das pirâmides com aqueles intrincados desenhos e pinturas douradas, lembre-se, elas não tinham janelas. Amigos, não há velas, não há. Isso é claramente uma usina de energia, construída especificamente para esse local neste planeta. Essa afirmação nos convida a reconsiderar o propósito das pirâmides, tradicionalmente vistas como túmulos monumentais. A falta de fuligem nas paredes e em salas sem janelas indica que os antigos egípcios não usavam métodos convencionais de iluminação, como tochas ou velas. Isso levanta a questão: como iluminavam esses interiores intricados? A sugestão de Cat de que as pirâmides funcionavam como usinas de energia oferece uma alternativa intrigante. Cat continua: o que você acha que era alimentado pelas fontes termais abaixo delas? O conceito de usar fontes termais como fonte de energia para as pirâmides indica um entendimento avançado da energia geotérmica. Essa ideia se alinha com teorias que sugerem que as pirâmides foram construídas com um conhecimento específico da rede energética natural da Terra, possivelmente usada para gerar energia. Os hieróglifos e pinturas intrincadamente esculpidos dentro das pirâmides, criados sem nenhum meio visível de iluminação, reforçam a ideia de tecnologia avançada. A natureza precisa e complexa dessas esculturas implica que os antigos egípcios tinham acesso a fontes de luz muito além do nosso entendimento. Isso nos leva de volta aos Anunnaki e suas supostas tecnologias avançadas. Se os Anunnaki compartilharam seu conhecimento com os primeiros humanos, é concebível que tal conhecimento incluísse o uso de máquinas avançadas, como dispositivos de relógio e bússolas de marcação do tempo. Portanto, um nível de sofisticação tecnológica que poderia se estender aos métodos e ferramentas de construção. Os Anunnaki, conhecidos por sua suposta maestria sobre o tempo e o espaço, também poderiam ter transmitido técnicas para manipular pedras massivas e alcançar alinhamentos precisos. A ideia de máquinas avançadas não se limita ao Egito, em todo o mundo. Sítios antigos exibem sinais de alta tecnologia. As estruturas de pedra da Ilha de Páscoa, os templos megalíticos de Malta e as intrincadas esculturas de Angkor Wat, todos apontam para um fenômeno global. Poderia ser que um conhecimento avançado compartilhado tenha existido apenas para ser perdido ou ocultado ao longo dos milênios? Esses locais enigmáticos espalhados pelo globo desafiam a compreensão convencional das capacidades de nossos ancestrais. As percepções de Cat Williams nos obrigam a reexaminar as narrativas históricas. Se os escravos enfraquecidos por condições cruéis não foram os principais construtores, então quem eram os artesãos e trabalhadores habilidosos com acesso a conhecimentos e ferramentas avançadas? Ou talvez uma resposta mais enigmática esteja no envolvimento de seres como os Anunnaki, cuja influência e tecnologias continuam sendo objeto de especulação e admiração. Em conclusão, seja explorando os Anunnaki, as pirâmides ou qualquer um dos inúmeros mistérios antigos e tecnologias ocultas, uma coisa é cristalina: tudo provém de uma fonte mais profunda, seja a vasta expansão do universo ou uma inteligência além da nossa compreensão.
Algo profundo sustenta nossa realidade e dá vida a tudo isso. Eu chamo de fonte, Deus. Ao longo da história, em diferentes culturas e civilizações, a humanidade tem estado em uma busca incessante por algo maior. Essa busca por entendimento, inscrita em nossa essência, nos une a todos. No final, todos esses caminhos, não importa quão diversos ou antigos, nos levam à realização de Deus, a fonte última de todo o conhecimento e existência. O maior truque é nos fazer acreditar que as pessoas daquela época eram mais ignorantes e nós somos mais inteligentes. E essa ideia toda é uma falácia. Sim, isso definitivamente não é verdade.